Usando a casa como metáfora, podemos intuir que o fundamental da fé são os seus alicerces. Estes não são o que se vê. Normalmente nem se dá pela sua presença, nem aquilo em que primeiramente se pensa quando se considera o que é uma casa. A nossa memória e atenção centra-se logo noutros aspectos: a cor, o tamanho, a sua beleza, comodidade, a sua localização. Os alicerces só são considerados normalmente quando o edifício começa a ceder, a mostrar que a solidez não é esperada. Com a iniciação cristã ao longo da história, acontece a mesma coisa, tende a ser ignorada, até que na comunidade cristã se constata que o número considerável de cristãos não tem a sua identidade e opção cristãs devidamente alicerçadas. Nesta exposição, vamos dividi-la em duas partes. Na primeira, vamos refletir sobre os motivos que levam a repensar a iniciação cristã de adultos. E na segunda parte, vamos pensar a iniciação como auscultar a fé da comunidade. Para nos guiar nesta reflexão, vamos usar duas passagens bíblicas. A primeira, do capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus, diz que todo aquele que escuta estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, mas não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Porém, todo aquele que escuta estas palavras e não as põe em prática poderá comparar-se ao insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa. Ela desmoronou-se e foi grande a sua fé. E foi grande a sua ruína, peço desculpa. Noutra passagem, no capítulo 13, diz que Jesus lhes falou de muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotaram porque a terra era pouco profunda. Mas logo que o sol se ergueu, foram queimadas, e como não tinham raízes, secaram. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. Outras caíram em terra boa, e deram fruto, umas 100, outras 60 e outras 30. Aquele que tiver ouvidos, ouça. A produção teológica em torno do conceito de iniciação cristã de adultos emergiu graças a três fatores. Por um lado, a constatação de que o número daqueles que integram as comunidades cristãs está a diminuir e que muitos dos que frequentaram a catequese na infância e adolescência não foram, de facto, devidamente iniciados. Outro dos fatores tem a ver com a progressiva consciencialização que a comunidade eclesial foi tendo sobre o que é a iniciação cristã e a catequese de adultos, deixando estes de serem destinatários apenas de formação cristã para se tornarem os destinatários principais da catequese entendida como iniciação cristã. Por fim, nas ciências da educação, sobretudo a partir dos anos 70 do século passado, começaram a surgir novos conceitos, como seja o caso da andragogia. A Igreja Europeia, com mais ou menos acuidade, vê-se diante de uma realidade plural, onde os membros das suas comunidades, algumas apenas se considerando para feitos estatísticos, têm alicerces com robustez variável, o que convida a uma proposta de fé cristã. Foi sugestivo que a obra Propor a Fé, onde se traduzem e compilam uma série de planos pastorais de distintas conferências episcopais, tenha como subtítulo, que reconhece o denominador comum de todos os textos, a frase do ir dado ao proposto. Constata-se então que na viragem do milénio diminui o número daqueles que se podem considerar cristãos militantes, e estamos a lançar mão da terminologia usada por Alfredo Teixeira no relatório de 2012 sobre as identidades religiosas em Portugal, representações, valores e práticas,
que é aquele que, além de participar na Eucaristia semanalmente, o cristão militante, tem um compromisso paroquial ou pertence a um determinado movimento eclesial. À medida que o compromisso eclesial é menor, vai aumentando o número daqueles que têm pouca identificação com a instituição eclesial, a ponto de vermos aumentar, no âmbito católico, os denominados crentes sem religião. Em bom rigor, estes são os crentes que se foram progressivamente afastando do compromisso comunitário. Se mais não for, só este dado já nos permite ver que a edificação da fé dos membros das nossas comunidades nem sempre aconteceu sobre rocha firme. Podemos aqui considerar três públicos distintos no que à necessidade de uma iniciação cristã diz respeito: os cristãos rotineiros, os cristãos afastados e os não crentes. Por cristãos rotineiros, entendemos aqueles que participaram ocasionalmente na vida da comunidade cristã. Mantêm alguma sensibilidade religiosa, não têm dúvida em considerar-se cristãos, mas têm capacidade de dar razões da sua esperança. Foram à catequese em criança, celebraram sacramentalmente os grandes acontecimentos da sua vida, mas têm uma relação quase só social com a instituição cristã. E compreende-se que seja assim, porque a rocha sobre a qual edificaram a sua fé foi a rocha de uma sociedade denominada de cristã, de um cristianismo social. Mas não se pode, estamos em crer, dizer que estas pessoas são afastadas da fé ou que não têm uma fé minimamente solidificada. É evidente que têm, só que nunca lhes foi dada a oportunidade para que a sua experiência de fé pudesse crescer e frutificar, ora 100, ora 60, ora 30 por um. O segundo grupo, o dos cristãos afastados, é muito similar ao anterior, só que o seu afastamento da comunidade eclesial foi consumado. Embora ainda se considerem cristãos, não praticam. Ou são os crentes sem religião que, por qualquer motivo, solicitam algum serviço à comunidade eclesial, porque lá no fundo há uma torcida que ainda fumega. No nosso contexto, o número considerável de pais que pedem a catequese para os seus filhos pode inscrever-se nesta categoria. Por fim, a iniciação cristã para os não crentes entende-se os diversos processos catecumenais existentes em algumas comunidades e noutras e nas nossas dioceses. A estes desafios, as comunidades foram respondendo com ofertas formativas diversas, que têm a característica de serem uma resposta sincera das comunidades aos desafios que tinham diante de si, de fazer com que voltem para a comunidade aqueles que por qualquer motivo se afastaram. Entre nós, é sugestiva a proposta de Vasco Gonçalves, que na sua pesquisa sobre a catequese de adultos, como modo de contribuir para a tarefa de repensar a pastoral da Igreja em Portugal, ele propõe que se aproveite a oportunidade de que os pais ainda inscrevem as crianças na catequese para lhes propor um modelo de catequese familiar, onde, além da criança, os pais entram também em processo de catequese, conjuntamente com os filhos. É denominada catequese familiar. Esta proposta tem a bondade de procurar restabelecer a tessitura eclesial, mas a sua concretização pode ainda estar muito focada no ritmo das crianças, logo mais afastada da sua especificidade iniciática. Também não é estranho a este ressurgimento do interesse sobre a iniciação cristã de adultos a recuperação que o conceito de catequese teve nas últimas décadas. Há uns tempos, juntar as palavras catequese e adultos numa única afirmação seria motivo de pelo menos sorrisos, já que a catequese era vista como uma coisa para crianças, pois elas é que estavam em idade de aprender. Mas o acontecimento do Concílio Ecumênico Vaticano II e a sua recepção nas diversas igrejas locais e os pronunciamentos da Conferência Episcopal Portuguesa, sobretudo a partir da Carta Pastoral sobre a Renovação da Igreja em Portugal, na fidelidade às orientações do Concílio e às exigências do nosso tempo, de 1984, onde já se lia ali e se defendia a importância da formação permanente, para que o crescimento da fé possa acompanhar o crescimento da idade e da experiência dos indivíduos,
afirmando que a fé precisa de ser constantemente alimentada. Quando se falava em catequese de adultos, tinha-se em mente a educação permanente da fé. O Diretório Catequístico Geral de 1971 diz expressamente no 9º parágrafo: o que precisa de ser renovado, estamos a citar, é a própria linguagem catequética, pois é uma renovação não apenas em relação à catequese das crianças, mas também na educação continuada de adultos na fé. Fim de citação. Repare-se que na altura se falava em catequese para crianças, já para os adultos havia a educação continuada. A iniciação cristã dos adultos era vista apenas como necessária para os não crentes, que desejavam abraçar a fé. Um pouco mais tarde, a exortação apostólica pós-sinodal Catequese Tradendae, quando afirma que todos precisam de ser catequizados, que todos são destinatários da catequese, refere que são imprescindíveis para uma paróquia pôr em prática uma catequese permanente, a participação direta e experimentada dos adultos, quer sejam eles os destinatários, quer os promotores das atividades catequéticas. Esta afirmação, e em conjunto com a expressão da Evangelii Nuntiandi, onde a catequese de estilo catecumenal, portanto de iniciação cristã, só será necessária para aqueles que, tocados pela graça, descobrem pouco a pouco o rosto de Cristo e experimentam a necessidade de a Ele se entregar. Evidencia que uma catequese de estilo iniciático, para quem já foi batizado, estava ainda longe de ser assumido. Torna-se claro, num contexto onde predominava uma concepção de sociedade sociologicamente cristã, a catequese fosse pensada apenas para as crianças e, quando muito, para os adolescentes, ao passo que para os adultos a oferta era essencialmente de formação permanente, para avivar e ampliar a identificação com Cristo. Pressupunha-se que depois da catequese de infância já se tinha aderido a Jesus Cristo. Mas aquela convicção foi sendo progressivamente contrariada, vendo-se a necessidade de uma oferta catequética de inspiração catecumenal dirigida a todas as idades. Em 1997, o Diretório-Geral da Catequese afirma de modo categórico, e citamos, o modelo de toda a catequese é o catecumenado batismal, que é a formação específica mediante a qual o adulto convertido à fé é levado à confissão de fé batismal durante a vigília pascal. Esta formação catecumenal deve inspirar as outras formas de catequese nos seus objetivos e no seu dinamismo. Fim de citação. É ainda sintomático que o Diretório de 1997 recupera aqui um texto da Mensagem ao Povo de Deus do Sínodo de 77 sobre a catequese. Evidencia que chegar a entender a catequese como iniciação, ou de inspiração catecumenal, que é o mesmo, demorou o seu tempo a ser compreendida pela comunidade eclesial. Se a iniciação cristã dos adultos demorou o seu tempo a ser objeto de atenção por parte da comunidade eclesial, falando de forma genérica, também o próprio conceito de iniciação cristã tem dificuldade em ver-se compreendido por muitos agentes de pastoral catequética, que ainda veem a catequese como uma perspectiva cognitiva, procurando ensinar as verdades da fé em que se há de crer e os preceitos morais que se há de viver. Em vez disso, importa considerar um modelo de catequese que inicia a experiência de Cristo. No processo de educação da fé, recebido e percebido em diferentes etapas, sabe-se que há ações que preparam a catequese e outras que dela derivam. À catequese cabe o período em que se estrutura a conversão a Jesus Cristo, oferecendo as bases para esta primeira adesão. Por isso, falar de catequese é falar de iniciação cristã. Uma e outra são sinónimos, ou deviam ser. Após a conversão inicial, os catecúmenos, mediante um ensinamento de toda a vida cristã e uma aprendizagem devidamente prolongada no tempo, são iniciados no mistério da salvação e num estilo de vida evangélico. Trata-se de facto de os iniciar na plenitude da vida cristã. O modelo adequado de catequese é aquele que introduz o crente
numa experiência viva, pessoal e comunitária da fé. Esta não é transmitida já pelo ambiente social. Não se pode falar hoje de uma herança da fé, o que obriga a uma catequese de iniciação e de inspiração missionária. O conceito de iniciação postula que se passe de uma catequese de instrução, centrada na transmissão de saberes, a uma catequese mais ampla, de iniciação à fé cristã, que ponha os alicerces da vida em Cristo, colocando o adulto em comunhão e intimidade, com Jesus Cristo. A iniciação de adulto engloba então processos de ensino, educação e iniciação. A sua dificuldade compreensiva resulta não tanto da sua teorização, mas de pôr em prática esta tríade, que a maior parte das vezes apresenta uma ou outra ação destacada, em detrimento das restantes, comprometendo o seu objetivo, que é o de acompanhar o catecúmeno até se tornar adulto na fé. Pelo ensino, faz-se com que alguns cristãos transmitam conhecimentos bíblicos, litúrgicos e doutrinais aos catequizandos, que permitam compreender e assimilar a maneira de pensar e agir de acordo com a tradição cristã. Aqui os métodos de ensino procurados são aqueles que têm abrangência suficiente para formar cristãos. Por fim, a catequese como ensino preocupa-se mais em desenvolver a inteligência do que em acumular conhecimentos. Procura potenciar a fé viva, explícita e operante, com a consequente reorganização dos saberes. No que a educação diz respeito, esta entende-se como acompanhamento em ordem à aprendizagem de um saber viver e saber fazer especificamente cristãos. Através do apoio educativo, a fé do catequizando desenvolve-se progressivamente até à maturidade. A catequese procura que chegue a uma fé adulta, por isso autónoma, mas incorporada na Igreja e na sociedade, pelo que desempenha também uma função de socialização. Por fim, a catequese como iniciação tem presente que é a comunidade quem inicia, que introduz e integra o catecúmeno. Aí os sacramentos e sacramentais são precedidos e percebidos como cerimónias rituais que introduzem o convertido no mistério pascal, através de sucessivas etapas. Ao integrar progressivamente na comunidade eclesial, insere nas celebrações litúrgicas e, mais profundamente, na tradição cristã. A catequese de iniciação, sendo orgânica e sistemática, não se reduz ao meramente circunstancial ou ocasional. Sendo formação para a vida cristã, supera, incluindo, o mero ensino. E sendo essencial, visa aquilo que é comum para o cristão, sem entrar em questões disputadas, nem se transformar em pesquisa teológica. Enfim, sendo iniciação, incorpora na comunidade que vive, celebra e testemunha a fé. Realiza, portanto, ao mesmo tempo tarefas de iniciação, de educação e de instrução. Esta riqueza inerente ao catecumenado de adultos, não batizados, deve inspirar as demais formas da catequese. Assumindo a riqueza da experiência da Igreja Apostólica dos Padres, vemos a iniciação cristã como uma preparação progressiva para celebrar, viver o mistério de Deus, e esta preparação assume um estilo de caminho. Na realidade, existe uma noção patrística de iniciação, que consiste num rito sacramental de passagem dos catecúmenos a fiéis. Mais precisamente, um rito no qual se descobrem as realidades da fé. A noção de iniciação é assim próxima à de iluminação. Na medida em que existe nos padres um tipo de iniciação, esta caracteriza-se pela conjugação elevada ao máximo entre o rito e a experiência de uma descoberta da fé. Em vez de ser o termo do caminho, a iniciação introduz os fiéis na fé, em intenção para a visão. Os sacramentos iniciam na medida em que introduzem o ser humano, pela iluminação da graça, no reino que há de vir. É significativo que o ritual de iniciação cristã de adultos afirma que no final do processo de iniciação, a comunidade, juntamente com os neófitos, aprofunda mais o mistério pascal e procura traduzi-lo cada vez mais na vida pela meditação do Evangelho, pela participação na Eucaristia
e pelo exercício da caridade. É este o último tempo da iniciação, isto é, o tempo da mistagogia dos neófitos. Por último, o catecumenado, ou tempo de iniciação cristã, é um tempo através do qual o catecúmeno percorre um caminho de conversão a Jesus Cristo. Esta conversão há de levar a que a pessoa se entregue livre e totalmente a Deus, que se converta não só a inteligência, mas também a vontade e os sentimentos. Postula-se a conversão integral. Como integral deve ser a compreensão da pastoral eclesial, continuadora da missão de Cristo Bom Pastor. Este, compreendido na sua tríplice dimensão de sacerdote, profeta e rei. A pastoral é, assim, a ação da Igreja que procura promover a comunhão de cada pessoa com Deus e dos humanos entre si. No último quartel do século passado, a reflexão sobre a aprendizagem dos adultos recebeu uma atenção especial, porque se percebeu que é através desta que se melhora a capacidade da população ativa a se adaptar às novas realidades, facilitando deste modo a sua inserção num mundo em mudança, com os inevitáveis choques que as ondas de inovação trazem às sociedades e, por consequência, a cada indivíduo. Se é certo que, pelo menos desde a didática magna de Coménios, houve quem refletisse sobre o modo como se haveria de ensinar tudo a todos, não deixa de ser evidente que a reflexão sobre o ensino e aprendizagem dos adultos recebeu um impulso muito forte com o americano Malcolm Knowles, a partir dos anos 70 do século passado. Distinguiu com muita veemência aquilo que são os processos de ensino e aprendizagem adequados para as crianças e aquilo que são estes mesmos processos para os adultos. Estes já atingiram a maturidade, são independentes e possuem uma riqueza muito grande de conhecimentos e experiências. Por isso, aos adultos não se aplica os princípios pedagógicos usados com as crianças e adolescentes, mas sim a andragogia, de que quem Malcolm Knowles é considerado o pai. Definiu a andragogia como a arte ou a ciência de orientar os adultos para a aprendizagem, pelo que aqui a relação entre quem aprende e quem facilita é simétrica, é entre iguais, ao contrário da pedagogia, onde quem ensina tem ascendente sobre quem aprende, a relação aí é assimétrica. À medida que a reflexão foi avançando, Knowles e depois os seus discípulos foram teorizando diversos princípios em torno dos quais se agrupavam as características a ter em conta nos processos de educação de adultos. Começaram por 4, mas atualmente consideram-se 6, a saber: o adulto precisa de saber o porquê, o quê e o como daquilo que é convidado a descobrir. A aprendizagem tem de lhe ser significativa e objetiva. O adulto tem um autoconceito que é preciso ter em conta, já que à medida que um adulto amadurece, o conceito de si mesmo transita de uma personalidade dependente para outra muito mais autónoma, onde se assume como único responsável pelas suas decisões e pela sua vida. O adulto tem ainda um rico património de experiências, pelo que este acervo se converte no principal recurso que ele utiliza para a aprendizagem. O adulto aprende o que tem necessidade de aprender no imediato, não lhe interessando informações que só servirão para um futuro ainda que pouco longínquo. Gosta de aprender aquilo que pode aplicar no imediato. É uma aprendizagem orientada para as tarefas a desenvolver e para o desempenho dos seus papéis sociais e autoconceito. O adulto aprende aquilo que está ligado com a sua vida, aquilo que ele percebe que lhe é útil para resolver as questões do seu cotidiano, pelo que os processos de ensino têm de ser realizados em contextos reais. Knowles refere que este ponto é tão crítico que é necessário reforço. Por fim, o adulto aprende aquilo para que está motivado interiormente. As motivações dos adultos para aprender podem vir do exterior, a expectativa de uma progressão na carreira ou maiores rendimentos. Mas estas motivações frequentemente esbarram em causas internas que bloqueiam a aprendizagem. Daqui se depreende que importa cuidar muito das motivações interiores e subjetivas do adulto, pois são estas que verdadeiramente são eficazes.